muito obrigado pela presença de vocês. É sempre uma honra falar para um público seleto. Estou vendo aqui pessoas, pesquisadores, pessoas interessadas, estudantes, né? Embora o Alcides tenha feito essa colocação de não ter assim um grande público, mas eu aprendi lá atrás com meu avô a seguinte frasezinha sempre simples: mais valem 2 marimbondos voando que um na mão. Então aqui nós temos 2 marimbondos voando tranquilamente, né, dispostos a participar dessa palestra. Eu vou centrar a minha palestra de forma muito simples, baseado nos contatos que eu tive com a Casa do Flávio, porque eu assumi a Secretaria da Cultura pela primeira vez em Valinhos em 1983. O Flávio faleceu em 1973, 4 de julho de 1973, 10 anos antes. Quando eu cheguei à casa já estava com 10 anos de suposto abandono, porque a família que assumiu, os herdeiros que assumiram aquele espólio, eles eram parentes distantes do Flávio. A dona Lúcia de Carvalho era uma prima distante do Flávio, né? E o Flávio não deixou descendentes. Então a casa, ela ficou, não em total abandono, mas ficou lá meio que, né, sozinho, desde aquele tempo do tombamento. E os senhores todos sabem o que significa tombamento. Tombamento é praticamente tombar mesmo, né? Porque os órgãos de tombamento, salvo raras exceções, eles não têm recurso nenhum, eles não têm verba, tem pessoas de boas intenções que fazem projetos, tudo, mas não tem como recuperar, como restaurar e como preservar aquele bem tombado. Nós vivemos no Brasil, não é na França, nem na Inglaterra, nem na Alemanha, são coisas diferentes, né? Mas enfim, eu sabia que eu ia ser muito cobrado como secretário de Cultura com os cuidados com aquele espólio. E eu também já sabia de antemão que eu não poderia fazer quase nada pela prefeitura, porque eu não teria como investir dinheiro público numa propriedade particular. É a mesma coisa que você ter um quadro famoso na sua casa e o cupim começa a atacar e você pedir para a prefeitura recuperar. Não tem como fazer isso. E a família, quando assumiu aquela propriedade, eles assumiram aquilo em condições muito difíceis. A imprensa, a intelectualidade de Campinas, principalmente, a Unicamp, né, eles não entendiam dessa forma. Eles achavam que a família tinha que vender a propriedade, que não era nada pequena, eram 90 hectares de terra, uma propriedade muito grande, né? Achavam que devia vender aquilo tudo e recuperar a casa. Só que eles vieram para morar dentro da casa. E a casa, nessa ocasião, já oferecia pouquíssimas condições. E eu vou depois explicar por quê. Mas antes disso, eu gosto sempre que haja uma participação da plateia, para que a gente tenha uma interação, possa conversar com liberdade, sabe? Então, antes de eu anunciar o objeto da minha palestra, né, a pessoa da minha palestra, eu gostaria de saber se alguém poderia ler a biografia dele, para ter uma participação. E assim nós já anunciamos o nosso artista. Alguém pode se oferecer para fazer a leitura? É uma leitura bastante resumida. Olha lá, já acha? Está vendo? Se quiser, pode ler daí mesmo, viu? Prende o diafragma como um bom cantor e fala alto. Está meio escuro. Melhor por aqui. Então, olha aqui, me apresente o artista. Vai com palavras pausadas e assim você já faz a apresentação para mim, por favor. Tá bom? Então vamos ver uma breve biografia do Flávio. E a partir daí eu levo o meu trabalho. 120 anos do nascimento de Flávio de Carvalho. Por Tite. Fui eu que escrevi para a Folha de Valinhos. Flávio de Carvalho nasceu no dia 10 de agosto de 1899 na cidade de Amparo da Barra Mansa, no estado do Rio de Janeiro, e faleceu em Valinhos no dia 4 de junho de 1973. Era cidadão honorário valinhense por méritos culturais e o seu corpo está sepultado no cemitério São João Batista, em Valinhos. Formou-se em engenharia civil pela Universidade de Durham, Armstrong College, Inglaterra, em 24 de junho de 1922. Durante o período em que cursou engenharia civil na Inglaterra, frequentou aulas noturnas na King Edward VII School of Fine Arts. Notabilizou-se como engenheiro civil, arquiteto, calculista, desenhista, pintor, escritor, cenógrafo e teatrólogo, tendo concebido a maior parte da sua obra em Valinhos,
na fazenda Capuava, onde construiu a Casa Modernista, marco inicial da arquitetura moderna no Brasil. Os olhos sob tela, concebidos por Flávio de Carvalho, são, na verdade, a maioria retratos de pessoas ilustres ou de amigos. Os traços vigorosos e multicoloridos mostram o retratado com fidelidade e com uma característica especial, segundo alguns críticos, pois revelam o estado de espírito do retratado no momento em que pousava. Como desenhista, com destaque para nus femininos, segundo Pietro Maria Vardi, ex-diretor do MASP, Museu de Arte Moderna de São Paulo, Flávio de Carvalho se iguala aos grandes desenhistas da Renascença italiana, por seus traços decididos, vigorosos e capazes de definir formas de maneira muito singular. Polêmico em todas as suas manifestações, Flávio inventou uma forma eficiente de exteriorizar seus pensamentos e propósitos artísticos e culturais, utilizando o happening, ou seja, acontecimento rápido e de grande efeito, para conseguir seus intentos. Foi assim que, em julho de 1931, fez a sua experiência número 2, vestindo um casaco preto e boné na cabeça, entrou em uma procissão do Corpus Christi em pleno centro de São Paulo, caminhando na contramão e flertando com as filhas de Maria. Em pouco tempo, foi ameaçado pela multidão enfurecida e refugiou-se em uma leiteria, pré-acertado com o proprietário que colaborou na proteção da sua vida. Decorrente dessa experiência, ele escreveu um Tratado Científico de Psicologia de Massas, com o título de Experiência número 2. Já a experiência número 3 foi o lançamento do New Look, ou Traje de Verão, em novembro de 1956, quando desceu a rua Piratininga, em São Paulo, vestindo um traje de tecido leve, composto de uma blusa colorida, um saiote de algodão, meias arrastão e sandálias tipo alpercatas nordestinas. Pretendia contestar o hábito dos paulistanos em vestir ternos e gravatas, em pleno verão tropical, imitando costumes ingleses. Várias hipóteses compõem a experiência número 1, até hoje nada comprovado. É isso, professor. Então vamos ter o caso. Tá bem, então, conforme a proposta, né, eu vou escolher algumas coisas, baseado primeiro naquela experiência que eu cheguei, quando eu entrei pela primeira vez na casa, né, que me impressionou muito. Vocês viram aqui na frente a maquete, né? Essa maquete foi feita na Universidade Potiguar, lá no Rio Grande do Norte. A minha filha morou 3 anos no Rio Grande do Norte por questão de trabalho, e numa das minhas idas, em toda a cidade que eu vou visitar a escola e a igreja, é uma hábito. Então, eu fui conhecer a Universidade Potiguar, a Universidade Estadual, aquele negócio todo, e lá alguém me disse: opa, você vem de Valinhos, tal, você já ouviu falar de Flávio de Carvalho? Eu falei: nunca, não conheço, nunca ouvi falar de Flávio. Ah, então tá bom, a gente não conversa mais. Não, peraí, eu conheço alguma coisa. Aí a gente foi falando tal, me convidaram para fazer uma palestra, e decorrente da palestra eu fiz a abertura fiz todas as aulas de abertura do curso de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Potiguar em 2014. E aí, uma das arquitetas, né, lançou a proposta, se eu conseguisse a planta baixa da casa, com os detalhes, de fazer a maquete. Ela perguntou se tínhamos a maquete e tal, que era a especialidade dela. Eu me lembrei que tinha uma maquete na FAAP, mas não era uma coisa assim, muito vistosa, muito detalhista. Era um trabalho assim, legal para exposição. Ela se propôs a fazer o corte, que se tiver algum engenheiro, algum arquiteto que vai saber, de posse de uma planta baixa e da planta de cortes, você pode fazer uma planta para corte de baquete. Mas é totalmente diferente o trabalho. Então ela se propôs a fazer isso. E nós montamos 2 maquetes. Uma que ficou lá na universidade e essa que está aqui. Essa maquete, ela deixa a gente examinar muita coisa com detalhe para ver a genialidade do Flávio, sabe? Então aqui começa um pouco dessa descrição e da minha experiência lá com a casa. Se você observar direitinho, nós vamos ver depois lá fora, na hora antes de sair, vocês façam uma observação melhor, né? A casa é composta de um grande salão,
externamente em forma trapezoidal. Na verdade, ela não é um trapézio, ela é um retângulo. Ela só adquire aquela forma trapezoidal de pirâmide truncada por causa de um truque de engenharia que talvez a genialidade do Flávio é que fez demonstrar isso. Ele colocou, depois de levantado o retângulo, ele colocou algumas aletas por fora, em forma de trapézio, né, dando aquela característica de pirâmide truncada. Na verdade, aquilo é um truque, e a sala é retangular. E aí já começa um pouco da genialidade do arquiteto. Depois vem os dois alpendres. Cada um daqueles alpendres tem 22 metros de comprimento por 11 metros de largura, montado em concreto vivo e sustentado apenas sobre 2 colunas. Depois vocês vão ver lá na planta. É nesse momento que ele mostra a genialidade como calculista, fazendo uma obra no interior de São Paulo, sem os recursos de grande tecnologia que tem hoje, né? Então, a parte balanceada do alpendre é que sustenta a parte de cobertura. É exatamente, aquelas 2 colunas, elas foram colocadas no ponto exato em que o balanceamento acontece, fazendo com que não se rompa a parte da cobertura. Essa é uma demonstração da genialidade de cálculo de estrutura, sabe? É tão pesado, aquilo foi feito com tanta dificuldade, que se a gente observar o alpendre em cima, a gente percebe que ele serpenteia levemente. Ele não se manteve retinho, ele não se manteve direitinho como deveria ter sido. Por quê? Porque aquilo foi suportado com pontaletes de eucaliptos e tábuas de 30 centímetros de largura, como se fazem nas construções mais simples hoje. Concreto carregado em caçambas de carrocinha puxada por animais e jogado em cima do espaço onde deveria ser fundido, socado com pontalete, enfim, uma coisa totalmente rudimentar para construir uma obra monumental daquela. Essa é a segunda parte que chama muita atenção na casa, né? Como fundiam alpendre daquele tamanho, daquela dimensão com os recursos que havia na época. Na época? 1938. 1938. Bom, depois a gente vai entrar pelo interior da casa. O interior da casa não oferece assim grande surpresa. O que tem de surpresa é a disposição dos cômodos. E olhado de cima, a obra olhada de cima, vocês vão ter oportunidade de ver isso, ela parece um androide, dá a impressão que é um androide, né? Na verdade, suspeita-se, alguém já escreveu alguma coisa sobre isso, que ele teria pesquisado, como ele pesquisou, fez vários trabalhos de antropologia, pesquisas antropológicas, etc., ele teria pesquisado algumas figuras desenhadas por índios navajos, que habitam o sul dos Estados Unidos, né? Essas figuras, não se sabe porquê, né? Mas os navajos costumavam fazer uma espécie de uma cruz de malta, e em cada espaço da cruz de malta havia feita a colocação de um daqueles pássaros que adquiriam forma de androide. A casa dele é exatamente esse formato, o formato daqueles pássaros que eram colocados, né, dentro daquele espaço daquela cruz de malta. E é tão interessante isso que, lendo um pouco mais, eu descobri que nos Estados Unidos existe uma linha de moda masculina e feminina estilo navajo, com aqueles desenhos na roupa, bordados, tudo, sabe? Então é bem provável que ele tenha se inspirado ali. Por causa disso, a comunicação entre os cômodos, né, a parte íntima da casa, encontra alguma dificuldade na circulação. Ele até sacrificou um pouco do conforto da parte íntima da casa em função da beleza que ele admitiu como beleza para a parte estética da construção. Feito isso, outras coisas também merecem ser citadas, por exemplo, como, apesar de ser um grande engenheiro, o Flávio trabalhou no escritório Ramos de Azevedo, em São Paulo, como calculista, né? Foi calculista dessa empresa, que construiu o Teatro Municipal,
que construiu o mercado municipal e tantas outras obras famosas na época, né? Ele trabalhou lá também como calculista, daí a sua nobreza nessa militância. Mas na casa muita coisa ficou sofrida, sabe? Não se sabe se por falta de recurso financeiro, apesar de ter 90 hectares de terra, era só terra que já não produzia mais, já se sentia o fracasso da economia do café, aquela cerâmica que ele tinha lá era arrendada, não produzia dessas coisas. Enfim, riqueza de propriedade, mas dinheiro no bolso muito pouco. Então algumas coisas foram feitas com um certo sacrifício. Por exemplo, a cobertura do salão principal não foi enlajotada. A cobertura dela, antes do telhado, a forração, foi feita com estuque. Eu não sei se vocês sabem, o estuque é um entabicado de madeira, né, vários quadriláteros de madeira em forma de colmeia. Por baixo dele é aplicado uma tela de arame e nessa tela de arame é batido uma mistura de reboco com gesso. Isso mesmo. Né? E aquilo dá uma cobertura frágil. A casa, para prover o sistema de manutenção hidráulica, a casa tinha uma caixa de 5.000 litros de água. E um dia qualquer a boia enguiçou, essa caixa transbordou e parte da cobertura de estuque veio abaixo. Então já começou a sofrer por aí. No piso, a gente notava assim, algumas incoerêncis. Por exemplo, a metade do piso do salão central era forrado de tacos de madeira, mas por baixo do taco de madeira não tinha um contrapiso coerente para assentar aqueles tacos. Aquilo foi praticamente assentado em cima da terra. A outra parte, que era de ladrilhos, ladrilho prensado mesmo, também foi assim, assentado em cima da terra. Outra coisa, quando ele começou a construir o salão principal, logo depois de colocados os baldrames, ele percebeu que o salão não ia adquirir a magnitude que ele queria, a grandeza que ele queria. Então o que ele fez? Ele aumentou mais uma parte equivalente a 1/4 do comprimento, mas já com o baldrame fundido. Então, quem sabe de construção, quem entende de construção, sabe que baldrame não se emenda. Ou você refaz tudo de novo, né? Ou você coloca o bloqueamento de novo, faz um novo baldrame, enfim, mas ele emendou o baldrame. Então o que aconteceu? Não demorou muito e houve uma rachadura que chegava a passar a mão para o outro lado. Tá? Então a casa foi perecendo, mas paralelamente a isso, ela tinha uma beleza interna, assim, uma grandiosidade de chamar a atenção. Por exemplo, no salão grande, tinha uma mesa com um tampo de cristal de uns 3 centímetros, cristal da Boêmia, de uns 3,5 centímetros de espessura, uma mesa enorme, para 20 convivas, né? E toda iluminada por baixo. Tinha umas tubulações, né? Um sistema de iluminação muito bonito. Então, à noite, durante um jantar, quando acendia aquelas luzes, você tinha a impressão que no salão principal tinha um enorme brilhante. Ficava como se fosse um enorme brilhante, era uma coisa bastante curiosa, né? Outra coisa interessante, vocês também sabem, tinha um piano de cauda, né, que ele comprou para uma das pessoas que conviveu com ele durante muito tempo, que era a Eva Arles, e que depois se tornou Eva Mori. Ele a conheceu por cerca de 16 anos, ela era pianista, tal. Vamos para casa, tal, você vai morar com a gente, vou comprar um piano. E comprou um Bittner de cauda inteira, né? E a Eva começou a estudar nesse piano. Mas todas as vezes que ele recebia visita, grandes nomes, grandes músicos, tal, ele pedia que registrassem a presença no tampo do piano de cauda. Então dava um compasso e com aquela parte agressiva do compasso, eles iam lá e escreviam o nome. Né? Eu tive esse piano nas mãos, fiz uma recuperação dele, deixei ele um tempo na igreja em Valinhos, lá se fazia concerto, acontecia muita coisa com esse piano, mas depois aquelas piedosas senhoras que frequentam a igreja entenderam que o Flávio era ateu e que não podia ter um instrumento ateu dentro da igreja, pertencer a uma pessoa tão desclassificada como ele. Oh meu Deus, eu tive que tirar o piano de lá. Né? O Flávio sempre perseguido, né? Sempre perseguido por causa das suas ousadias. Bom,
teria muito mais coisa curiosa sobre a casa que eu vi, que outras pessoas não conhecem, né? A piscina, por exemplo, era uma piscina semiolímpica, uma piscina de 30 metros de comprimento por 11 metros de largura, por 3,5 metros de profundidade na parte maior. Se podia fazer, ou se pode fazer, porque ela está lá, apesar de ter perdido o sistema de iluminação, tudo, ela está lá intacta até hoje, né? Muito bem conservada, basta dar uma pequena recuperação e ela serve até para fazer salto ornamental, porque o Flávio era um excelente nadador. Eu nunca ouvi nadando, mas está escrito em algum lugar que ele era um excelente nadador. Aliás, existe uma suspeita, que é a experiência número 1, que teria sido feito a nado. Existe uma suspeita, mas não é nada verdade disso. Bom, outras coisas interessantes, por exemplo, né, essa questão do traje de verão. Antes do lançamento do traje de verão, o Flávio costumava ir para a cidade, principalmente na época do verão, claro, né? Ele pegava uma das calças dele, ia estar incomodando, passava a tesoura e fazia daquela calça uma calça curta e ia para a cidade. E teve um dia que ele foi ao cartório para resolver alguns problemas, né? E foi naquele traje, camisa de fora, a calça cortada, entrou no cartório, a moça que era datilógrafa, uma moça, né, vistosa, maravilhosa, eu a conheci quando tinha 11 anos, eu olhava assim, ficava admirado com aquela coisa portentosa, né? A moça ficou horrorizada com o Flávio com aquela calça curta. E foi falar com o tabelião que se dizia descendente da família imperial brasileira, né? Foi lá e convidou o Flávio a se retirar do cartório por estar mal vestido e com as pernas peludas à mostra. Coisa lá, né? Outra coisa que circulava muito na cidade, depois se vocês repararam, está lá fora, era a questão da famosa série trágica. Aquelas 9 figuras que o Flávio pintou, observando os últimos instantes de vida da mãe dele. A mãe morrendo, em estado de agonia, né? E ele sem saber o que fazer, sentou numa cadeira ao lado dela, passou a mão no papel e começou a traçar aqueles últimos contorcimentos, aqueles últimos movimentos dela. Foram 9 figuras que é chamado de a série trágica. E por causa disso, alguns intelectuais mais conservadores, né, chamaram o Flávio de pintor maldito. Né? Ele ganhou essa pecha, essa cunha de pintor maldito, por ter pintado os últimos instantes da mãe dele e não a socorrido. Mas, na verdade, eu estando um dia dentro da casa, encontrei um pequeno baú de madeira, muito bonito, um baúzinho bonito, colocado num canto lá que me chamou muito a atenção. Fui lá, peguei aquilo, abri, dentro do baú tinha vários instrumentos de costura, agulhas, retrós, pedaços de linha e um par de luvas pretas. Achei aquilo estranho, né? O que é um par de luvas? Luva de senhora, luva preta de senhora. Peguei na primeira oportunidade e consultei a Luísa. Falei, olha, achei isso daqui lá na sala, estou achando estranho dentro dessa caixa de costura um par de luvas pretas. O que é isso aqui? Ele falou, são as luvas da minha avó. Foi a última coisa que o Flávio guardou dela. Ele tinha uma paixão tão grande pela mãe, tão grande, que ele quis encontrar alguma coisa que estivesse muito próxima do corpo dela e guardar isso para sempre. Era aquele par de luvas. Então isso justifica a ideia de que de pintor maldito ele não tinha absolutamente nada. Uma pessoa que amava a mãe de paixão não iria pintar os últimos instantes da mãe por maldade, e sim talvez por um grande amor, né? Ficou aí uma demonstração de um grande amor dele e não daquela pecha que eles tinham colocado. Uma outra coisa interessante que acontecia muito na cidade, porque o Flávio, eu não conheci pessoalmente, já disse várias vezes, né? Mas por uma gravação que eu ouvi, eu percebi na voz dele, eu gosto de vozes, né? O timbre da voz era um timbre claro, um timbre de tenor leve, ele falava com uma tranquilidade incrível, palavra por palavra, acentuação muito bem colocada. No seu falar, ele demonstrava ser uma pessoa muito mais calma, mas muito mais tranquilo do que aquilo que despertava a sua genialidade, né? Mas na cidade circulava um boato de que o Flávio tinha parte com o demônio. E que o demônio costumava frequentar a casa dele em algumas noites da semana, principalmente às sextas-feiras,
o demônio frequentava a casa dele. O que era o demônio? Está lá nessa exposição. Num dos cantos da sala tinha uma carranca grande que ele trouxe lá da região do São Francisco, onde se produz aquelas carrancas, né, com os olhos vazados, e ele, né, espertamente, maldosamente ou espiritualmente, colocou um par de lâmpadas vermelhas naqueles olhos, né, e às vezes, assim, tarde da noite, ele ia lá e acendia aquilo. Então ficava a imagem do demônio dentro da sala. Você imagina aquela senhora serviçal, de poucos conhecimentos, entra na sala, vê aquela coisa, meu Deus, é o demônio. E esparramou isso para a cidade toda. Você sabe, uma cidade como Valinhos é como aquela área do barbeiro. La calúnia é um ventricello, né? Aquilo foi correndo, foi tomando corpo e virou uma tempestade. Mas não, na verdade não era nada disso, era mais uma curiosidade. Bom, vamos fazer um retorno. Como que o Flávio se notabiliza? A notabilidade dele aconteceu por acaso? Não, não foi por acaso. Todos nós sabemos daquela revolução cultural que aconteceu em 1922, né, que foi a grande semana de arte e cultura no Brasil, e que se discutiu as manifestações culturais, manifestações artísticas, né, que se fazia até então, baseado na Europa, porque São Paulo era uma cópia da Inglaterra, uma cópia da França. O próprio Teatro Municipal é uma cópia da Ópera de Paris, né? Que não é uma concepção livre e total do Ramos de Azevedo, ele se inspirou ali. Né? Então São Paulo era, em si, uma cópia de uma cidade europeia. E os comportamentos também. Usava-se aquelas roupas compridas, aquela vestimenta toda pomposa, né? Dizem que tinha filhas de fazendeiro que mandavam lavar as roupas em Paris, né, com perfumes especiais, levava mais de um mês para ir, um mês para lavar, depois mais um mês para voltar. E tinha esse capricho. Tá? Então, esses intelectuais resolveram fazer uma mudança nisso tudo, num movimento que eles chamaram de antropofagia, né? Movimento antropófago cultural. Significava, assim, em poucas palavras, deglutir tudo que a gente tinha e vomitar de forma diferente. Essa é mais ou menos a ideia. Só que todo aquele movimento, com aqueles intelectuais, tudo ficou restrito a uma intelectualidade dentro do Teatro Municipal. Aquilo não vai ao encontro do povo. O povo não sente aquelas mudanças que vinham acontecendo. E o Flávio chega da Europa, né, como engenheiro e arquiteto, os dois cursos se faziam simultaneamente, e havia frequentado uma escola de movimento modernista alemã, que era o Bauhaus, né, um movimento moderno alemão. Ele tinha assim já um norte muito diferente para as artes, para a cultura. Chega em São Paulo, encontra aquele burburinho, aquela possibilidade de fazer um grande movimento cultural, era o que ele precisava. Né? Só que, diferente do que faziam aqueles intelectuais, né, discutindo entre eles, escrevendo tratados, publicando, pintando, etc., ele vai ao encontro do povo. E inventa ou copia uma forma muito eficiente de chamar a atenção, que era o tal do happening. Né? O happening é um acontecimento rápido de grande efeito. Pá! Alguém assustou aqui, né? Era mais ou menos isso que ele pretendia. Né? Né? Então tem aquelas experiências. A primeira, eles chamam de experiência número 2 e experiência número 3. A experiência número 1 não se conhece. Teve vários acontecimentos, um deles, num dia que estava passando um filme famoso, lá nos anos 30, né? Ele entrou no saguão de recepção do cinema e, em vez de se encaminhar para a bilheteria, ele deu a volta por trás e entrou dentro da vitrine da Bomboniere. E ficou feito um peixe acumulado lá dentro da vitrine, observando o povo, e o povo observando o que é isso. Não se sabe porquê, mas ele fez aquilo. Então não se sabe se aquilo foi uma experiência, né? Não teve registro. Mas a primeira experiência, a grande experiência, é a que ele chamou de experiência número 2. Então, num dia de julho de 1931, em pleno inverno paulistano, ele veste um casaco preto, um boné preto na cabeça, sai lá para a rua e vai enfrentar na contramão uma procissão de Corpus Christi.
entra na contramão da procissão de Corpus Christi e vai flertando com as filhas de Maria, entendeu? Que era o objetivo principal dele, a mulherada. A mulher sempre foi o principal objetivo do Flávio, tanto estética como emocionalmente. Observa daqui, uma palavrinha daqui, outra palavrinha de lá. Ele deixou um amigo que tinha uma leiteria, vizinho de uma casa, de uma mercearia, que ele tinha em São Paulo, que se chamava A Vaca. E nessa mercearia, ele costumava levar algumas coisas, alguns produtos de Valinhos, hortifruti, queijo, enfim, coisas que ele colhia ali na fazenda, ele levava para vender naquela mercearia. E ficou muito amigo da pessoa que tinha leiteria. Nessa época, leite era fornecido no canecão, cada um ia buscar o seu, não tinha pacotinho, né? Ele combinou com o cara, falou, eu vou fazer uma besteira aí, e se eu chegar aqui correndo e entrar aqui na sua leiteria, você, por favor, desce a porta. Não titubeia. Você deixa eu passar e desce a porta. Tudo combinado certinho, aí ele vai lá. E aí ele descreve, nessa experiência número 2, ele descreve como é aquela procissão, você racha de rir, aqueles padres com aquela gola encebada, sabe? Sujos daquela poluição paulistana, aquelas rendas assim bem passadas lindinha, mas o sovaco todo melado, né? Aquela coisa horrorosa, aquelas filhas de Maria piedosas, né, que entregaram a sua virgindade para a região, segurando aquelas velas grossas com aquela paixão. Ele escreve lá. Não sou eu que digo, ele escreve lá, está lá, na experiência número 2, né? E vai descrevendo aquilo tudo. Mas ali tem cálculos matemáticos, geométricos, aritméticos, tem um monte de cálculos aí que ele fez que eu não entendi muito bem depois de ter lido o livro todo. Mas, na verdade, é o seguinte, ele escreveu um tratado de psicologia de massas, que, no resumo geral, quer dizer o seguinte, como uma turba, em atitude de beatitude, de complacência, de religiosidade, pode passar para a agressividade, provocando até ameaça de morte por uma simples provocação. O que ele queria era exatamente isso, demonstrar como a pessoa pode mudar de comportamento rapidamente por uma simples provocação. E nós vemos isso no trânsito hoje, né? Campo de futebol, está todo mundo, Parmeira, Parmeira, daqui a pouco sai um pênalti lá, ladrão, ladrão é sua mãe! E aí, pronto, é cadeirada, é paulada, enche o hospital de ferido, né? A gente está no trânsito, né? Aí você leva uma fechada no trânsito, o outro, ai, já vai atrás, puxa a arma do porta-luva. Enfim, ele não estava errado. É uma obra que vale a pena ser lida. Complicada, mas vale a pena ser lida. Então, a parte do grande pintor, que era o Flávio, né? As figuras do Flávio são coisas assim maravilhosas, os olhos sobre tela são maravilhosos, os desenhos dele são maravilhosos. Veja o que disse o Pedro Maria Bardi, né? Comparando o Flávio de Carvalho aos grandes desenhistas da Renascença, não por ser um desenhista igual a Da Vinci ou qualquer outro, mas por definir rapidamente com traços nervosos, né, figuras, espaços. Essa era a grande capacidade dele, né? Ele fez uma ocasião, por um desafio, ele fez uma pintura, uma figura do Gandhi com traçado único. Ele saiu traçando, fez várias curvas com aquela caneta de nanquim e desenhou um Gandhi. Uma facilidade incrível, né, para fazer esse tipo de coisa. Então, como pintor, como desenhista, como arquiteto, um gênio, mas como escritor, é onde eu mais admiro o Flávio, né? Daí vem a origem animal de Deus, né? E, consequente da origem animal de Deus, o bailado do Deus morto. O bailado, a origem animal de Deus. O Flávio não era ateu. Fica provado por vários comportamentos dele na cidade, por várias atitudes dele, que ele não era ateu. Mas não se sabe que tipo de crença que ele tinha, se tinha alguma crença, mas assim, a ponto de dizer Deus não existe. Aliás, quando eu lecionava, eu costumava fazer essa brincadeira, né? Alguém dizia, tá bom, então vamos lá, você é ateu? Sou, então tá bom. Vamos lá, quando você é contra quem? Quem que você não acredita? Em Deus, tá bom. Então eu punha lá na pedra. Deus não existe. Quem não existe? Deus. Deus é objeto direto.
Então como é que você pode negar isso? Se o objeto direto da sua negação, você está fazendo uma coisa incoerente. E ele costumava fazer esse tipo de coisa, sabe? Por isso se sabe que talvez ele não fosse ateu. Mas ele escreve o Bailado do Deus Morto como um desafio muito grande para despertar a intenção das pessoas, para questionar todas as crenças, questionar as religiões, mas não no sentido assim de agressividade, no sentido de pesquisa, sabe? Pesquisar esse tipo de coisa e ver até onde a sua crença é fundamentada, até onde a sua crença é verdadeira, até onde ela tem razão de ser e até onde você está sendo enganado. Porque segundo aquele comunista socialista famoso, que não vou citar o nome lá, a religião é ópio para o povo, bem interpretada, ela pode ser sim, ópio para o povo. Mas não se descarta a possibilidade de você acreditar, de você crer, afinal de contas a gente vive num universo que é impossível descrever. Se você olhar para o céu, você coloca uma questão aí que você não consegue resolver com facilidade. Mas olha só, nós pretendíamos trazer para cá um happening com o Bailado do Deus Morto. Nós preparamos para a minha palestra em Valinhos, mas infelizmente, não sei, os meninos que fizeram, talentosos, hein, que fizeram aquele happening, eles têm outras obrigações. Um dança com essa dupla que está renascendo de novo, está ressuscitando, o Sandy Júnior, outro faz parte de um trabalho qualquer lá à noite, enfim, eles têm outra ocupação e por isso não puderam vir, senão eles iam fazer aqui um happening legal. Mas eu trouxe aqui um textozinho do Bailado, né? E também, correndo um pouquinho por causa do pessoal, eu vou colocar aqui o enunciado e vou dar uma paradinha só para vocês sentirem como é o prefácio desse livro, como é a introdução desse livro. Olha só, é no aparelho digestivo onde nascem os deuses do mundo. O nascimento, a vida, a morte e a ressurreição do alimento conduzem ao espasmo religioso. A sensação de religião é gerada na sensação de fome. A satisfação religiosa é a satisfação da fome. Adorar deuses, animais e vegetais era um problema de alimentação para o homem primitivo. É pela fome que o homem entra em contato com o mundo animal e vegetal, que ele devora. E o ato de devorar é a primeira religião do homem. Quer dizer, está aqui uma proposta para a gente estudar por muito tempo, né? E tem um fundamento muito grande, e ele vai adiante, viu? A memória do apetite é estereotipada antes de qualquer outra. Apetite é religião. Motivo porque as raízes da religião são tão fortes. As rezas de todos os povos, de todos os tempos, se referem ao alimento. O berço da fé está no aparelho digestivo, porque a necessidade de continuação do indivíduo é percebida pelo homem muito antes da continuação da espécie pelo ato sexual. O primeiro problema do homem é se manter vivo pela absorção de alimentos. E vai por aí. É uma pesquisa, né, muito profunda, muito bonita, muito interessante de ser vista, até porque, para que a gente possa fazer assim, uma reanálise das nossas crenças, né? Será que tudo isso que a gente acredita hoje é verdadeiro, né? Aquelas histórias que contaram para a gente no catecismo, tudo bem, é muito bonitinho para a formação do homem, para a formação da pessoa, tudo. Mas seria bom que a gente levantasse algumas questões de vez em quando para ver até onde que está tudo certo, né? Se você for hoje para a Itália e você entrar no Coliseu, você vai ver que o Coliseu foi depredado pela Igreja Católica. Todo aquele material monstruoso que estava no exterior do Coliseu, aquelas estátuas, aqueles mármores famosos, né? A maioria deles está lá dentro do Vaticano. Não sei qual é a razão, não quero afirmar nada, mas é alguma coisa que a gente deve olhar, né? A riqueza do Vaticano está do outro lado da rua da destruição do Coliseu, considerado um lugar maldito. Na verdade, estudando bem, tem aqui estudiosos, sabe que o Coliseu não era bem um lugar maldito.
Era um teatro de encorajamento. Depois aconteceram várias deturpações, né? Porque a sociedade romana antiga era uma sociedade que vivia da guerra. Ninguém trabalhava, ninguém ia para o trabalho de manhã, ninguém fazia peça, ninguém fazia nada. Todo mundo combatia. Combater, conquistar, destruir, tirar. Para fazer isso tem que ter coragem. Então, construíam teatros para, através de grandes peças teatrais, combate simulado, etc., gerar aquela coragem que era preciso para o soldado em combate. Bom, voltemos para cá. Depois do Bailado do Deus Morto, o Bailado do Deus Morto foi escrito em 1938 e era para ir para o palco naquele ano. Chegou aí para o palco, com cenografia concebida pelo Flávio, só que o teatro foi fechado na época pela polícia, sob a acusação de atentado a uma peça atentatória à moral. Então, ele não conseguiu colocar essa peça no palco. O teatro foi fechado. Tem uma carta de Menotti de Pique, eu tenho aqui o original, elogiando a origem animal de Deus, o bailado, com uma grande peça, uma grande pesquisa, etc. Mas isso não adiantou, era a palavra do intelectual, diferente da palavra do cacetete e da polícia. Fechou o teatro. Muito bem. O Flávio apagou com essa peça. Ele praticamente desistiu dessa ideia. Ele vai retomar essa ideia exatamente no ano da sua morte, em 1973. Ele planeja para novembro de 1973 colocar de novo o Bailado do Deus Morto no palco. E não consegue, porque ele falece no dia 4 de julho de um aneurisma. Ele teve um acidente. O Deus Morto era ele. Oi? O Deus Morto era ele. Exatamente. Ele queria ser maior que Deus. Tadinho. Não era esse o objetivo dele. Tadinho. Mas ele falece. Ele era maior que si mesmo. E, então o que acontece? Nesse tempo que eu convivi com a casa, a Heloísa, que era a sobrinha neta, a herdeira dele, né, me autoriza a transferir para a Unicamp, a pedido de um professor, doutor da Unicamp, que depois me deu um título de honra, que eu fiquei muito agradecido, né? Ela me autoriza a transferir a biblioteca particular do Flávio para o SEDAI, Centro de Estudos e Documentos Alexandre Eulário, da Unicamp, onde aquele material seria conservado. Por que o grande interesse daquela biblioteca nos livros, na biblioteca do Flávio? Porque tudo que o Flávio lia, ele dominava inglês, alemão e português. Né? Tudo que ele lia, ele fazia anotações de contrapé, anotações de lombada de páginas. Então você lendo qualquer obra que ele leu, e ele lia principalmente o Nietzsche, né? Você vai encontrar ali grandes observações, grandes contestações de grandes autores, sabe? A Unicamp se interessou por causa disso. Então fui eu que fiz a intermediação com a família para aquela biblioteca sair da casa dele antes que se perdesse e ir para a Unicamp, doutor Alcir Pécora, que era um dos diretores do IFISH, que na época coordenou esse trabalho. Né? Só que antes de sair todo aquele material, eles mandaram uma Kombi, foi uma Kombi carregada de livros. A Heloísa puxou uma página cor-de-rosa, aquele papelão antigo que estava no meio daquele material, e me deu, falou, olha, você é o diretor da Casa da Cultura, isto aqui é o Bailado do Deus Morto. Vê se você consegue colocar isso no palco um dia. Porque nós tínhamos em Valinhos, ainda tem alguma coisa, né? O Alcides é testemunha disso, ele conviveu muito com a gente, né? Lá na Casa da Cultura. Nós tínhamos uma escola de arte fabulosa. Eu cheguei a ter 3.980 alunos matriculados, fazendo 16 cursos de arte diferente. Só em dança eu tinha 1.100 meninas. Então, através do nosso grupo de teatro, montamos o Bailado do Deus Morto. Pusemos no palco do Cine Saturno, improvisado como teatro, que não era teatro coisa nenhuma, era um cinema com um tablado colocado lá, né? E depois tivemos a coragem e levamos o Bailado do Deus Morto para um concurso de teatro estudantil no Conservatório de Tatuí. Conservatório, alguém me lembra o nome do... Dramático Musical. Dramático e Musical, Dr. Carlos de Campos. É isso? De Tatuí. Isso. E fomos concorrer com uma peça do grupo de teatro da Unicamp, Arlequino. O Arlequino, naquele ano, ganhou o primeiro prêmio de júri e nós ganhamos o primeiro prêmio do povo, apreciação do povo, apreciação popular.
Então foi uma glória assim para a cidade, né? E acreditamos que aquilo foi também uma glória para Valinhos, porque afinal de contas, o que o dono da bola não conseguiu fazer, um filho da cidade, um grupo de jovens da cidade conseguiram fazer e com certa galhardia, né? Ganhamos lá um prêmio importante. Muito bem. Em 1956, no mês de novembro de 1956, o Flávio faz a sua experiência número 3, que é o lançamento do livro O Traje de Verão. O que pretendia o Flávio com isso? Deixa eu chegar aqui a nossa exibição e nós já vamos conversar sobre isso. Então, palmas para o nosso manequim. Você vai perceber que você vai gostar, você vai ver. O que era o traje de verão? Era uma proposta, porque o Flávio fez grandes estudos de moda e ele publicava toda semana um artigo sobre moda no antigo jornal Diário de São Paulo, né? Então, crítico de moda, sugeria moda, desenhou moda, fez assim muita coisa com o uso das vestes. E o traje de verão foi uma experiência que ele fez exatamente para contestar aquele traje tradicional que se usava em São Paulo, composto de calça, paletó, camisa e gravata, como dizia ele, a camisa encebada e a gravata dobrada, sem nenhuma justificativa para um clima de 30, 35 graus, às vezes até 38 graus, como era a cidade de São Paulo. Bom, o traje era composto de... Vamos de baixo para cima. Chega mais aqui na frente. Então ele propunha. Ele propunha. Sobe no palco, rapaz. Sobe no palco. Sobe lá, mano. Fica à vontade, né? Olha, ele propôs como calçado que se usasse uma sandália, né? Uma sandália tipo alpercata, aquela alpercata que se usa muito no Nordeste, né? Então ele propunha que se usasse uma sandália para que os dedos ficassem à vontade e ventilados, sem a possibilidade de criar fungos nas dobrinhas. Está escrito lá na parte técnica, porque quando você põe o pé dentro de um sapato que não foi bem enxuto, as dobrinhas não foram, você vai criar fungo, fica aquele cheiro, aquela coisa ruim, e de alpercatas não corre esse risco, né? Então ele propunha alpercatas. Aí ele propôs a meia arrastão, porque o homem, numa certa idade, começa a adquirir varizes, penugem, né? E isso faz com que as pernas não fiquem esteticamente muito bonitas. Então isso tinha que ser disfarçado, e o disfarce seria feito com meia arrastão. A saia plissada é uma cópia do que usavam os gregos, né? E que usam até hoje os norte da Inglaterra, lá, os escoceses, né? Os escoceses usam saia, né? Os gregos usavam saia para circular no dia normal, um movimento normal de vida, mas a gente sabe que os gregos combatiam pelados, com a bunda de fora, que era para poder ter velocidade, entendeu? Não perder tempo com roupa. Essa que é a verdade. E a saia de um tecido leve e plissado. A blusa tem uma característica especial. A primeira delas, ser colorida. Se você vive num país tropical, você não pode usar aquele terno preto da Inglaterra. Feio. Aliás, quando você assiste um jogo de futebol, vocês já viram isso, né? Você assiste um jogo de futebol no Brasil, é todo colorido. A plateia é toda colorida, linda. Você assiste um jogo na Itália, na Inglaterra, todo mundo de terno, aquele terno preto fechado, aquele horror, né? Você olha assim, não tem alegria do Brasil. Não tem. Nem o samba não vira ali, né? Bom, então o colorido era necessário. Por que essa tela aqui por cima? Por que essa tela? Porque é o seguinte, São Paulo, naquela época dos 1950, oferecia uma certa agressividade. Ao entender dele, aqueles ônibus circulando com velocidade pela Avenida São João, com aquele asfalto ainda mal feito, né? Então vira e mexe espirrava uma pedrinha, ou os pombos, né?
A gente sabe que determinados lugares de São Paulo estão infestados de pombos, então de repente um cocôzão na roupa aí, você tinha a defesa da tela. A tela era para oferecer uma defesa para o corpo. Armadura. Não é? E outra coisa interessante é que, sob as axilas, a blusa é aberta. É aqui. Vira aqui pra cá. Não vai cair, não. Não, não vai não. Olha aqui, tá vendo? Essa abertura, ele propunha o seguinte, que ao caminhar com essa abertura, você, com o movimento dos braços, você fazia um bombeamento na blusa, capaz de colher o oxigênio por baixo, injetar para as axilas e lançar fora pelas aberturas da blusa, evitando que houvesse a morte das bactérias que causam o mau odor. Né? Essa é a explicação do New Look. E a alegria, né, da golinha, você pode abrir o zíper. Não tinha visto não, ué. Isso. Você imagina, 1956, ele desfilando pelas ruas com um traje desse, está lá a foto, né? O furor que isso colocou. Essa foi a experiência número 3. Uma palma para o nosso manequim. Professor, existe... Vamos ouvir o moço lá? Existe algum estudo mais sério sobre a tentativa de descobrir o que era essa experiência número 1? Existe, assim, compilações Eu não ou tenho uma... conhecimento, porque tudo na vida do Flávio era assim, eram coisas incertas, mesmo a produção artística dele, ele, por exemplo, fazia um desenho de uma mulher que convivia com ele por um tempo, que ele gostava, uma figura que ele imediatamente dava aquilo de presente. Entende? Então, a questão, essa pesquisa, eu já ouvi várias histórias. Que, por exemplo, eu ouvi agora no saguão, que tendo ido a Portugal, o navio atracou no largo, demorou para ser liberado, vocês sabem disso, quando viajam no navio, o navio atraca no largo, é preciso esperar a chegada do prático, que vai te conduzir no pier, e lá é que você desembarca. E disse que ele, impaciente, esperando o navio, o condutor, o guia, o prático que não chegava, como ele era um bom nadador, ele resolveu terminar a viagem a nado. Ele foi no navio até no pier a nado e completou a viagem dele e pronto. Essa é uma das ideias, né? Agora, eu, sinceramente, eu procurei por vários caminhos tentar descobrir o que teria sido essa experiência, né? Mas E ele, além dos livros, ele escreveu algum diário ou alguma documentação assim frequente? Diário como diário de íntimo, é isso. Você tem uma produção literária? Não tem. Não tem. E o senhor classificaria esse homem como uma pessoa que notou aquele momento da história em que a sociedade é extremamente conservadora e que ele poderia fazer alguma coisa para mudar o mundo segundo os seus parâmetros? Então ele ia chocar. Sim. O objetivo era chocar. Você me disse como consideraria. Em primeiro lugar, pelas coisas que eu conheço, pelo que eu li, pelo que eu vi do Flávio, eu considero o Flávio um gênio. Um gênio todo mundo pode ser, depende do que faz. Sim, mas... Eu não considero que seja gênio. Um homem que ia chocar. Sim, mas chocar da maneira que ele fazia. Ele era um gênio para chocar. Sim, sim. Os resultados que ele obtinha nisso, entendeu? Porque a grande biografia dele foi escrita pelo Luiz Carlos Dyer, que é um professor de arquitetura e urbanismo da USP, Universidade de São Paulo, né, um engenheiro. A tese de doutorado dele é sobre a matéria Flávio de Carvalho, e ele, com um conhecimento muito profundo, muito maior que o meu, ele é um conhecimento de convivência e de algumas leituras, né? Ele afirma categoricamente e jura em cima da genialidade do Flávio pelas coisas que ele se propôs a fazer. A grande obra do Flávio, na minha opinião, são Os Olhos sobre Terra. Aqui está uma réplica do Mário de Andrade. Ah, sim, ele é um bom pintor. Quando ele pintou o retrato do Mário de Andrade, ele pintou, vai lá e você observa isso. Ele pintou o Mário de Andrade com cara de doente. E o Mário, quando viu aquele retrato, caramba, eu estou com cara de doente, aqui no folheto preto e branco.
Eu estou te vendo nesse momento e te retratei aqui. Pode ver o rosto do Mário de Andrade na parte esquerda do olhar dele, aquele olhar caído, sabe? E ele disse, rapaz, você adivinhou, eu realmente estou doente, eu estou sofrido, eu tenho um problema sério. Estava morrendo. O Mário morreu logo em seguida. Então, quer dizer, ele tinha essa capacidade, né? O J. Toledo foi pupilo do Flávio e em muitos aspectos, com todo o respeito pela ausência do J. Toledo aqui, eu conheci muito bem Dona Conceição de Arruda Toledo, amicíssima, uma pessoa bondosa, uma pessoa maravilhosa, que me incentivou a fazer semanas de Flávio de Carvalho e Valinhos, entendeu? Mas o Toledo era um pupilo do Flávio, na essência da palavra. E tem uma passagem assim muito interessante, né, que parece uma malcriação, parece um desdém, mas na verdade é mais uma demonstração de força, é mais uma demonstração de visão futura, né? Num dia de aniversário do pai dele, do seu custódio, né? No dia do aniversário do pai dele, com toda a sociedade paulistana reunida, né? O pai tinha dito antes que ele era um engenheiro e um arquiteto fracassado, porque até então ele não tinha construído nada, fora a casa da residência da Fazenda Capoava. Tanto que ele participou de um concurso do Teatro Municipal em Campinas e perdeu. Não foi vitorioso com um projeto arrojado que ele tinha, né? Por tantas outras circunstâncias. Eu nunca estudei isso, mas eu sei que ele perdeu. Ele participou de um concurso para a construção do Farol de Colombo, na República Dominicana, que era uma comemoração, uma grande efeméride da chegada de Colombo à América, né? Ele foi escolhido entre 1000 projetos, o dele ficou entre os 10 escolhidos, mas ele não foi o vitorioso. Segundo dizem, o que foi vitorioso, o que construiu, era um projeto muito inferior ao dele sob todos os aspectos. Mas eu não sei, para você ter uma ideia, eu vou voltar aqui. Ele previa naquela época, dentro de um grande monumento, que era esse Farol de Colombo, ele previa um aeroporto onde se podia fazer a transição, né, a parada, digamos, o pit stop dos aviões em direção à América do Norte, porque todos nós sabemos que os aviões daquela época não tinham autonomia. Não tinha autonomia. Então o Flávio projetou, junto do Farol de Colombo, um aeroporto capaz de receber todos os aviões da América do Sul a caminho para o Aeroporto Norte, fazer um pit stop e fazer a realimentação ali. E nem por isso ele foi o vencedor. Então ele tinha assim uma visão muito grande das coisas, né? Agora, essa questão, eu vou voltar aqui. Então, na festa de aniversário, o pai tinha dito para ele, você não conseguiu construir nada até agora, eu te desafio a fazer um projeto que possa ser construído e que tenha a garantia de ser construído. Ele falou, tá bom, eu vou te dar um projeto que vai ter a garantia de ser construído. No dia do aniversário do pai, depois que todo mundo se reuniu, próximo a cantar os parabéns com o bolo na mesa, ele entrou com uma enorme caixa de papelão preta, com um laçarote roxo, muito bonito, muito vistosa, e deu de presente para o pai. Dentro estava a maquete do túmulo da família, que ele chamou de O Último Abraço. Ele falou, isso vai ser construído, o senhor vai morrer. Quando alguém me falava e me criticava, por que não recupera a casa dele? Vai lá, vende, como se eu fosse o dono da bola. Eu sou dono de nada, como é que eu vou poder fazer uma coisa? Eu fiz alguma coisa, eu fiz uma limpeza naquela casa, eu não. O pessoal de obras da prefeitura, quando era secretário, fez uma limpeza lá de uma coisa que eu inventei que tinha uma peste no carrapato, lá tinha mesmo, que tinha gado dormindo dentro da casa. Então juntou muito carrapato, aquela coisa toda, eu fui e acionei a vigilância sanitária e eu consegui fazer uma limpeza, que até então não tinha sido feito nada. Foram retirados 40 caminhões de entulho. Só da piscina saiu mais de 20 caminhões de entulho, de dentro da piscina, que era uma lama cheia de bicho, uma sujeira, um negócio... Bom, enfim, aquilo ressurgiu, apareceu, a estrutura, o que restou, apareceu, né? Foi feita uma limpeza e tal. Aí um dia alguém me perguntou, caramba, será que a gente pode fazer aqui? Será que a gente consegue recuperar isso? Eu falei, não sei se ele queria isso. Eu não sei. Eu acho que ele fez isso com uma certa perenidade. Ele estipulou que depois que ele morresse, só que devia cair tudo.
Ele trouxe, ele plantou uma semente de uma árvore que ainda não se conhecia no Brasil. Que dizem que o marco inicial da arquitetura moderna no Brasil Foi ele que trouxe. é a casa do Warszawski. Warszawski, São Paulo. Ah, não é a dele aqui? Não. Alguém diz isso, que a casa do Warszawski que é o marco inicial da arquitetura moderna. Mas a casa do Warszawski não chega aos pés do monumento que é a casa modernista do Flávio, entendeu? Aquilo é uma coisa é você ver a maquete, outra coisa é você entrar dentro daquilo e imaginar naquele tempo. Basta você ter a ideia que o salão principal da casa era um hotel sofisticado, com aquele telhado embutido, com aquelas lâmpadas coloridas, pintadas por ele, né? Aquelas lâmpadas coloridas colocadas com luz indireta. Havia uma lareira muito grande no canto direito da sala, depois da grande porta de entrada, e sobre a lareira, circundando a lareira, tinha uma caldeira não de bronze, de tacho de cobre. Uma caldeira de cobre, e no montante, na parte de cima daquela caldeira, tinha uma série de anjinhos e diabinhos. Quando você acendia a lareira, a água que circulava ali fervia e aqueles anjinhos ficavam cuspindo aquele vapor, girando, assoviando, entendeu? Com aquela luz vermelha piscando. Aquilo, meu filho, bate de 10-0 nesses motéis que vão por aí. Não, mas eu vou devagar um pouquinho. Essa questão de mulherada, de sexualidade, essa coisa toda, eu tenho nas mãos um inédito. Eu gostaria que a senhora tomasse conhecimento dele, porque a senhora é de literatura, de escrever, eu conheço a senhora muito bem. Eu tenho um inédito que se chama A Mecânica do Amor. O mundo não viu isso ainda. O que está escrito nesse livro é tudo isso que a gente está vendo hoje e discutindo com cientistas, com grandes especialistas da matéria, e ele já tinha visualizado isso lá há 40, 50 anos com a maior facilidade, por causa dessa curiosidade, por causa dessa convivência. Embora se tenha essa ideia de que a casa dele era uma casa de prostituição, essa coisa toda, não era. Era uma experiência. As pessoas que iam para ali iam de livre e espontânea vontade. Olha o que está acontecendo com o Plácido Domingo hoje. Tenor Plácido Domingo, acusado de assédio, de perversão sexual. Gente, coisas que aconteceram há 40 anos atrás, quando era jovem. Por que fazer essa reclamação agora? Por que não falou na hora? Na hora que você deitou com ele, por que você não falou eu não quero? Não é verdade? Todas as pessoas que frequentaram a casa... Ele é uma pessoa excepcional, pastor. Então, tudo bem que ele pegou a Sandy, ergueu, chapalhou para lá e para cá no dueto que ele fez com ela, tudo. Mas ela é engraçadinha, bonitinha, o Bocelli fez a mesma coisa. Né? Então, E servo. E cego. Mas essa comparação, porque isso que o senhor disse aí é uma verdade. O Flávio em Valinhos era tido como um animal. Por quê? Porque aquelas pessoas que viveram em Valinhos nos anos 40, 50, eram pessoas que tinham aquele comportamento retrógrado da antiga Itália, né? Que aquelas senhoras piedosas usavam aquela saia preta até lá embaixo no tornozelo, meia dúzia de saias, né? E tem quem diz o seguinte, daquele tempo, a única dificuldade que tinha era levantar a sete, porque a coisa era a mesma até hoje. Hoje a gente não tem tanta dificuldade, é uma só ou nenhuma. Não é? Sete era bastante. Então, é aí que eu acho que não faz muito sentido essa ideia que se tem dele, de um perverso. Não, ele era um experimentador. Isso. Ele queria saber o que acontecia. Isso. Olha só como está sendo cumprida a função dele, né? Vocês sabem, vocês estudaram tanto, sabem de todas as coisas, qual era a grande arma dos romanos para combater? Qual seria, além do gládio, que eles inventaram uma espada curta para cutucar a virilha, enquanto os bárbaros tentavam cortar a cabeça, né? Os romanos aparavam aquela espada grande com o escudo, cutucava a virilha do cara com uma espadinha curta e matava com facilidade. Mas qual era a grande arma dos romanos antes do combate? Era a instauração da cisânia. Pessoas especializadas
penetravam nos grupos inimigos e começavam. O senhor sabe que a sua mulher está te traindo? Seu marido não vale nada. A senhora sabia que a senhora está sendo roubada pelo seu sogro? E ia espalhando, entendeu? Em pouco tempo, Tudo brigando. estava todo mundo brigando, combatendo entre eles, como se faz politicamente hoje, né? Aí um general famoso dizia: gente, formem as falanges, é hora de atacar. O inimigo está enfraquecido. Dividir para governar. Isso. A gente conhece esse filme aqui no Brasil. Então essas provocações, essas coisas todas, né? Quem que vai nos atacar então? Quem não vai trabalhar nisso? Porque nós já estamos divididos. Aqui? Não, no Brasil. Ah, no Brasil? Não, olha, eu acho que nós vamos caminhar para uma coisa melhor, independente de governos, porque está instaurada a cisânia. Nós estamos brigando, certo? Facções políticas brigando, poderes brigando, pessoas importantes e famosas discutindo. É disso que nós vamos tirar algum proveito. Quando vocês, aqui tem professores, né, tem gente, quando vocês convivem com jovens bem intencionados, vocês não sentem neles uma esperança? Né? Eu sinto. Quando eu faço uma palestra dessa para jovens, que eles começam com a boca aberta, o queixo caído, 2 minutos depois eles estão palpitando, eles estão dando orientação. A gente vê que existem coisas boas dentro deles. Não que os velhos só tenham coisas ruins para mostrar, não é isso, né? Você tem um acúmulo de experiência, você tem um acúmulo de sabedoria, mas dentro de toda essa experiência, dentro de toda essa sabedoria, olha, meu pai dizia o seguinte: você tem que ter 3 amigos, um mais velho que você para te dar conselhos quando você erra, um igual a você para você poder trocar ideia, e um bem jovem para tacar o pé na sua bunda quando você se acomoda. Então, é aí que eu vejo que existe uma esperança, apesar de toda essa dualidade, de toda essa discussão política, essa sacanagem, que nós descobrimos que o Brasil hoje é o grande país da sacanagem, tem sacanagem para tudo quanto é canto, safadeza para tudo quanto é canto. Mas tem gente boa. Tem gente boa querendo fazer alguma coisa, querendo fazer acontecer. Nós temos visto aqui nos nossos concursos, né? Você imagina, nós estamos em 2019, de repente aparece aqui uma cantora lírica de primeira água. Estudar canto lírico. Quem se dispõe a fazer isso com amor e com carinho? É difícil, né? Então aqui muitos jovens fazendo isso. É aí que eu acredito nas coisas. E o Flávio acreditava nos jovens, viu? Alguns jovens que conviveram com ele no tempo dele, né? Dentro da cidade de Valinhos, apesar daquela ignorância toda, porque olha, aquele povo que foi mandado embora, que foi expulso da Itália, a maioria dos imigrantes, eu sou filho de italiano, viu? Padre italiano muito bem. A maioria foram expulsos da Itália. A Itália não suportava mais aquela gente. E quem é que eles mandaram embora? Pessoas simples, que não tinham utilidade nenhuma, que não sabiam ler e escrever. Essas pessoas vieram para a cidade com conceitos mal formados, né? Inventaram uma língua. O italiano que eles trouxeram da Itália, eles esqueceram, porque não tinha parâmetros aqui. Não aprenderam português direito, então falaram uma língua inventada. Isso, a comunicação verbal mal feita, gera uma deficiência de inteligência, concorda? Sim. Só a inteligência funciona com a palavra. Então, a gente vivia numa cidade em que as pessoas não tinham a capacidade de entender o comportamento deles. Isso que é interessante, que ele vem e choca essa sociedade, que era um fato. Da mesma forma que ele choca uma sociedade sempre ignorante, como era na época de Valinhos, ele choca uma sociedade nobre paulistana, de queixo em pé, querendo bancar francês, sem ter cacife para isso. Bravo. Bravo.